Eu tô começando a achar que o primeiro-ministro do STF que vai sofrer o impeachment já não é mais Alexandre de Moraes. Não é porque esse outro ministro fez coisas mais perversas, fez mais absurdos, cometeu mais perseguição, não. É porque esse outro ministro está completamente abandonado, enfiado até o pescoço no esquema do Banco Master e está sem saída e sem defesa. Óbvio, eu estou me referindo ao Dias Toffoli. Apenas algumas das matérias que foram publicadas sobre os Dias Toffoli na principal imprensa do Brasil, como o Globo. Vou pegar aqui, ó. Globo. Delegados da PF avaliam decisões de Toffoli como atípica e afronta as suas prerrogativas. Estadão. Essa aqui é a dona do disjuntor, tá? Cantanhede, que foi demitida da Globo, vamos lembrar, né? Toffoli resvala para o perigoso terreno da obstrução de justiça usando a própria justiça. Aqui ela está falando de uma forma bem eufemística, tipo assim, ó, Toffoli está cometendo crime, abuso de autoridade para defender a si mesmo e seus familiares. Delegados da PF dizem que decisões de Toffoli comprometem elucidações dos fatos no caso Master. Executivo suspeito de elo com o PCC representou fundo na campanha de fatia de Toffoli em resort. Suspeito de elo com o PCC atua em compra de resort da família Toffoli. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli no Paraná. Pera aí. Então quer dizer que realmente aquilo que a gente tinha falado há muito tempo, né, que falaram que era fake news, que havia uma espécie de uma congruência ali, de uma proximidade entre o PCC e alguns membros do STF, parece que é verdade, e a imprensa está noticiando isso. Bom, o problema não é só isso. O problema é que até a Miriam Leitão largou a mão do Toffoli, gente. A Miriam Leitão. Agora vem a cereja do bolo. Está preparado? A DPF, a Associação de Delegados da Polícia Federal, emite uma nota contra o Dias Toffoli. Eles não fizeram isso nem contra o Moraes, mas estão fazendo contra o Dias Toffoli. A DPF, a associação que representa os delegados da Polícia Federal, disse acompanhar com elevada preocupação os rumos do processo em curso no Supremo Tribunal Federal, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias no Banco Master. O caso é relatado no STF pelo ministro Dias Toffoli, que conduz o processo sob sigilo. Em nota, a associação diz que vê com, abre aspas, perplexidade institucional, fecha aspas, a determinação de prazos exíguos para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e inquirições, além de acareações que estariam sendo ordenadas, abre aspas, à margem do planejamento investigativo, fecha aspas, da tínhamos esquecido. Lembra daquela acareação que o Toffoli tinha determinado e depois recuou? A Associação de Delegados também afirmou que a escolha nominal de peritos para se debruçar sobre provas colhidas em operação, como determinado por Toffoli, destoa dos protocolos da PF. Para a DPF, tais fatos comprometem a condução, abre aspas, técnica, imparcial e eficiente, fecha aspas, das investigações, trazendo riscos para a adequada e completa elucidação dos fatos em apuração. Parece que quando é o Alexandre de Moraes que faz alguma coisa, parece que a Polícia Federal, a imprensa tem medo de falar. Eles não gostam de falar abertamente, porque o Alexandre de Moraes, a gente sabe, manda prender ele. O povo tem medo dele. Mas parece que a imprensa não tem o mesmo medo do Dias Toffoli. E pegou ali ele realmente no pulo, com a boca na botija, defendendo um banco que cometeu crime ligado ao PCC. Tá pegando tão mal que o Toffoli está sem defesa, nem os ministros da Suprema Corte estão satisfeitos com a atuação dele. Ele está expondo demais uma Suprema Corte que já está muito prejudicada aos olhos da população brasileira. Pesquisa recente mostra que a maior ameaça à democracia no Brasil é o judiciário. E a metade do Brasil acha que a gente vive numa ditadura do judiciário. A maioria do Congresso reconhece que o judiciário extrapolou seus limites e está enfraquecendo o Congresso. E agora nós temos uma situação onde a Associação de Delegados da Polícia Federal emitem uma nota contra Dias Toffoli. Cara, o que tem nesses celulares, meu irmão? O que tem nesses celulares, nesses tablets, nesses computadores que o Dias Toffoli está desesperado para esconder? Será que vai ter mais coisas ali do contrato da Alexandre de Moraes, da esposa dele? Aí o Alexandre de Moraes abre um inquérito e coloca 2 órgãos do Estado, pegou o inquérito das fake news e colocou 2 órgãos do Estado, Receita Federal e COAF, que estão ocupados por petistas, e coloca dentro do inquérito das fake news de ofício. Só que tem um problema. O que a Receita Federal e a COAF vazou não são informações do Alexandre de Moraes, mas da esposa dele.
sobre um contrato do escritório de advocacia dela. No momento que ele faz isso, ele está admitindo, é como se ele estivesse admitindo, que o contrato, na verdade, é dele. E que o dinheiro ia para ele. Ele estaria, né? Parece. Mas não tem como a gente saber. Porque até as conversas com o presidente do Banco Central, o Banco Central colocou em sigilo as conversas do Alexandre de Moraes com Gabriel Galípolo. Está em sigilo. Não está só em sigilo o conteúdo da conversa, não. A data, o teor da conversa, a agenda, está tudo em sigilo. Se continuar desse jeito, eles vão chegar em 2027 sem ninguém saindo em defesa deles. Ninguém. Flávio na presidência, maioria no Senado, STF enfraquecido, a imprensa não vai sair em defesa do pessoal do STF, impeachment. Podia ser um impeachment no mês e o outro no outro. 2 na sequência. E aí o Flávio já colocaria 5 ministros do STF. Imagina uma situação dessa? Cara, agora que eu reparei. O próximo presidente escolhe 3, mais 2 do impeachment, 5. Nós temos 2 lá agora, 7. Faríamos maioria no STF. Rapaz, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando... Nossa Senhora. Eu vou te apresentar um cara agora que eu sou muito fã dele. Ele é daqui do meu estado de Goiás. Mas não é por isso que eu sou fã dele, não. Bispo Dom Adair, da Arquidiocese de Formosa. A gente sabe que a Igreja Católica, uma parte dela foi meio que infiltrada pelo pensamento progressista, né? Teologia da libertação. Então, quando você vê um bispo falando com tanta convicção e defendendo os valores cristãos e falando contra a esquerda, isso tem que ser valorizado. Eu sou fã número 1 dele aqui no estado de Goiás e, na minha opinião, ele é uma das principais luzes da Igreja Católica hoje no Brasil. Então, não vou ficar enrolando demais, não. Ele gravou esse vídeo, cara. Todo católico do Brasil tinha que assistir o vídeo, esse videozinho aqui de 2 minutos do Dom Adair. Perder a liberdade é muito triste. Por isso que nós gritamos contra o comunismo, contra o fascismo, contra o nazismo, porque são sistemas, são regimes diabólicos, humanos, que a primeira coisa que faz é castrar a liberdade das pessoas. E eu fico impressionado como tem tanta gente, inclusive dentro da igreja, que não tem coragem de se posicionar contra essas coisas. Contra o Foro de São Paulo, contra as ditaduras. Não é possível que nós sejamos tão nécios de acreditar que ideologia, que ditadura traz o bem-estar para as pessoas. Traz fome, traz miséria, traz sofrimento. Basta olhar a história. Acontece que muita gente não quer ver a história, porque cegou-se pela ideologia recebida lá na universidade, recebida em grupos de políticos, e não consegue libertar disso. Isso precisa de conversão. Conversão também pega essa coerência. Como que eu vou aprovar um negócio que é contra a doutrina social da igreja, contra a moral da igreja, contra a fé? Porque se eu, como católico, fico apoiando partidos abortistas, partidos contra a liberdade, partidos que querem ser únicos, que não quer ter ninguém que possa criar obstáculo, confronto com outras ideias. É preciso de conversão. Não basta dizer que acredita, é preciso viver como quem acredita. Eu já escutei gente falar, eu prefiro a minha ideologia do que Jesus Cristo. Que tristeza. Não basta rezar, é preciso deixar que a oração transforme a nossa vida, limpe a nossa mente de toda espécie de crueldade e dependência destas realidades tão tristes que nós estamos vivendo. E esse caminho não se sustenta apenas com esforço humano. A conversão é graça. Ela cresce quando nos colocamos diante de Deus com humildade e perseverança, porque não tem coisa mais triste do que a perca da liberdade. Dom Adair de Formosa, nascido aqui em Goiás, é um bispo que fala a verdade. Sofre uma perseguiçãozinha dentro da igreja, porque a igreja, a alta cúpula, muitas vezes não concorda com um pensamento mais conservador, o que é muito triste. Mas é bom ver luzes de sanidade
E precisamos de mais padres e mais bispos na Igreja Católica que tenha a coragem de falar o que ele disse, né? Não apoie partidos que apoiam o aborto. As faculdades viraram antro de doutrinação. Tem gente que valoriza mais a ideologia do que Jesus. Coisas óbvias, mas que em muitos lugares hoje a igreja não aceita que seja falado. Dom Adair, sou seu fã número 1 aqui em Goiás. O Brasil precisa conhecer o senhor.